me chamo Leonardo, para quem não me conhece, sou dirigente aqui da casa, trabalho com terapias, as cadeiras não estão vazias, tá, pessoal? Tem gente aí, eu me apresento para eles também. Pessoal, hoje a gente vem falar de dor. Coisa chata, né? Toda hora falando de dor. Não, eu também falo de treva, de sombra. É importante a gente conhecer o nosso lado mais obscuro, porque é ali que é onde a gente precisa iluminar. O que é a treva? É a ausência de luz. Então a gente precisa projetar a sombra, a luz para a treva, ilumina o nosso íntimo e assim a gente cresce. Mas o tema hoje é dor. É um tema repetitivo, mas o que é um ser humano que não tem dor? O ser humano que não tem dor é um ser humano que não cresce. Ele não se desenvolve. E hoje a gente espera da dor uma associação a algo negativo. Alguém aqui acha que a dor é algo positivo? Vocês já olharam para essa visão? Na realidade, a dor é uma das coisas mais positivas que existe na nossa vida. E a gente vai esmiuçar isso, tá? Só que é necessário a gente trocar a lógica da vida, inverter essa lógica, tá? Porque o sentido da vida moderno hoje está mais atrelado ao prazer, né? Só que o sentido da vida, ele tem que ser visto como um crescimento. O sentido da vida é crescer. Esse é o sentido maior da vida, crescimento, tá? E hoje, então é o seguinte, o que é bom, a noção de bom que a gente tem, não é o que é agradável para você. Às vezes a gente tem uma noção de, isso aqui é uma coisa boa, é agradável, isso aqui é uma coisa agradável para mim, mas nem sempre o que é agradável é bom, porque a gente vai entender um pouco mais por que eu estou falando isso, tá? Então, nem tudo que é agradável para nós é bom, tá? Que faz realmente a gente crescer. Bom de verdade é aquilo que faz a gente crescer. Isso que é bom. Só que nem sempre o que nos faz crescer é agradável, correto? Então, assim, se algo te fez crescer, isso é tremendamente positivo, por mais que não tenha sido agradável aquela fase da tua vida, aquele percalço, aquele distúrbio, aquele problema, aquele baita problema que você enfrentou, foi extremamente horrível, desagradável, mas fez você crescer e isso é muito bom, tá? Então a gente faz uma associação daquilo que é bom tem que ser obrigatoriamente agradável, e isso é horrível, porque o agradável não muta, não transmuta, não faz a gente refletir, não faz a gente pensar e não faz a gente evoluir, tá? Então assim, isso foi usado na formação do caráter do ser humano, né? Então, a maneira como a gente foi ensinado, que a gente querer o bem e rejeitar o mal, né? Sempre nessa nuance, né? Então, dessa maneira, a gente foi ensinado a gostar de certas coisas que são péssimas para o nosso crescimento, tá? E a gente vai esmiuçar isso, tá? O nosso bem, aquilo que é verdadeiramente bom para nós, não tem nada a ver com o que é agradável para nós, tá? Geralmente o que é desagradável é o que faz a gente crescer e a gente percebe isso na maneira como a gente se cumprimenta. Em algumas culturas, quando você é apresentado para uma pessoa nova que você não conhece, você expressa tudo o que há de melhor para aquela pessoa, né? Por exemplo, na Índia é Namastê, né? Que é eu saúdo o seu eu divino. Então, eu vejo uma pessoa nova, eu Namastê. Eu saúdo o seu eu divino, porque eu reconheço você como um ser celestial. Tá? Em Roma era ave, né? Que fique bem, eu saúdo o seu eu sagrado. Nos árabes é salam aleikum, que a paz esteja com você. Então o que há de melhor eu desejo para você. Os incas falavam amalhula, amaquilha e amassua, que é não mintas, não seja preguiçoso e não roubes. Imagina você dizer isso toda vez que você conhece alguém novo. Então já é por si só uma disciplina de repetição, porque toda vez que eu me pego mentindo, eu acabei de conhecer o cara aqui e falei isso. Então, por repetição, você acaba sendo disciplinado em fazer a evolução da tua consciência. E quando você pensar em ser mentiroso, aquilo lá vai te dar um choque de consciência. E hoje, quando você é apresentado para uma pessoa nova, que você não conhece, o que a gente fala? Muito prazer. Então, a felicidade é o prazer. Tudo que eu tenho de mais nobre para te desejar, tenha prazer. Então, a felicidade é o prazer. Se eu não tiver prazer na minha vida, em todos os aspectos, a minha vida é péssima, é horrível. Então, eu fui ensinado
a gostar do prazer e a dor é o capeta. A dor é o inferno que está passando na minha vida. E não é assim, tá? Então existe um provérbio que a necessidade ensina o sapo a pular. Que as nossas mães muitas vezes deixavam a gente passar por dificuldade, que a dificuldade é algo pedagógico para nós, tá? As dificuldades elas ensinam, elas lapidam. Se você tira as dificuldades de uma pessoa, você está impedindo o crescimento daquele filho, entende? Então é necessário deixar esse filho, às vezes, passar por atribulações sozinho, sem tirá-las ou sem amenizá-las, de certa maneira, para que ele aprenda, tá? E hoje a dificuldade é algo que a gente tenta se poupar a todo custo. A gente não quer passar dificuldade em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. A gente foge da dificuldade o máximo que a gente pode, né? E que a felicidade está diretamente relacionada ao prazer. Então, dentro dessa sociedade hoje, o foco principal não é crescer. O foco principal da sociedade de hoje é ficar confortável. Você está dentro de um carro, tem alguém dirigindo, você não sabe para onde você está indo. Você só se importa se o banco é confortável e se tem um bom serviço de bordo. Entende? Então a gente tem que assumir as rédeas da nossa vida novamente. Então é comum que se você tem alguma dor, você procura algum psiquiatra, algum terapeuta, algum psicólogo, né? Mas é psiquiatra e psicólogo que tem uma visão um pouquinho mais fechada, né? Em relação a ajudar as pessoas, né? E o que acontece quando você vai em busca de ajuda? Essas pessoas às vezes querem te libertar da dor. Só que é errado, porque você tem que aprender com a dor. A dor, ela está ali para ser olhada, o que essa dor quer me ensinar? E não tirar e libertar ela. Não fuja da dor. Tanto é que lá no meu canal, no Instagram, essa é a minha premissa. Eu não faço a pessoa fugir da dor. Ela tem que encarar, ela tem que mexer na ferida e transmutar. Porque se eu liberto ela da dor, ela vai estar lá. Latente, em algum momento ela vai eclodir, só basta um detalhezinho. Então ela tem que encarar, tem que mexer na dor, né? E muitas vezes a pessoa acha que conseguiu realmente integrar essa dor e na verdade não, continua com aquilo ali décadas, incomodando ela ainda nos dias atuais. Então não é libertar da dor, é olhar para ela e aprender com ela. Então geralmente a gente busca essas pessoas buscam geralmente se livrar da dor, né? E não passar por ela para aprender, para realmente integrar tudo que está ali. E não é à toa que hoje vende remédio a rodo, né? As farmácias, a indústria da dor, né? Porque todo tipo de problema psicológico, toma esse aqui, as pessoas viram um zumbi só para anestesiar paliativamente aquela dor e não integrar. Então o objetivo não é o crescimento, o objetivo é o conforto. Eu quero que essa dor saia, eu tomo um remédio, um Gardenal, alguma coisa assim, um tarja preta, e eu vivo anestesiado por aí, igual um zumbi. Outro problema que a gente faz, transferir a dor para algo externo, para um fator externo, que causa, de certa maneira, um alívio, né? Quando a gente pega, estou sentindo essa dor, mas foi fulano, foi tal situação que me colocou nessa dor. Então eu jogo a culpa sempre para algo ou para alguém, não traz nenhuma reação dentro de você, né? E você apenas acha um culpado para essa situação e quem tem que mudar é aquela pessoa e não eu. Então existe a parábola da sujeira na parede. Eu encontrei a parede está suja aqui, eu não descanso enquanto eu não achar quem foi que sujou a parede. Aí eu descubro, foi fulano. Qualquer pessoa que entre aqui e olhe que a parede está suja, eu vou dizer assim, mas foi o fulano que sujou a parede. E aí eu me acomodo, eu fico estagnado. Porque eu sei quem fez, mas não faço nada para mudar. E a parede é minha, e ela continua suja. Então eu me acomodo, né? Fico ali acomodado. Então não adianta eu ficar olhando para o passado, procurando culpados para essa situação que eu estou hoje, tá? Porque é necessário ter vontade de sair dessa situação. E vontade de crescer é analisar os fatos. Fato é, entrei nisso por isso, aprendi isso, fecho essa conta e sigo em frente. Então é aprender com esses problemas e caminhar para o futuro e não ficar preso ali no passado, inerte, sem reação nenhuma. Então não importa como que eu entrei nesse problema, só importa que eu vou sair e vou andar para frente, tá? E quando você se propõe a mudar, tá? O universo se encarrega de fornecer para vocês ferramentas necessárias para você avançar, tá? Que é a famosa caminhada do herói. O herói vai salvar a princesinha no castelo, vai passar por uma floresta tenebrosa, ele vai encontrar uma espada,
vai encontrar um escudo, uma capa de invisibilidade, um pozinho mágico. Assim é com a gente vai se propor a mudar, vai ter vontade de crescer, de olhar para essa dor e transmutar ela, a gente vai encontrar um terapeuta, a gente vai encontrar uma casa, a gente vai encontrar um livro, a gente vai encontrar pessoas, a gente vai começar a sentir sinais da espiritualidade. A espiritualidade vai dando ferramentas para vocês terem cada vez mais recursos para enfrentar isso, tá? Então, assim, hoje, e sem vontade, que é o precursor de toda essa saída desses problemas, não adianta que não vai acontecer nada. A vontade é o principal de tudo, tá? E o homem, quando eu falo, as pessoas no geral, elas entram em um problema de diversas formas. Imagina um funil, ali você entra de diversas formas num problema. Só tem uma forma de sair, que é usando a vontade. Não existe a possibilidade nenhuma de você transferir a responsabilidade de você sair de um problema, de uma dificuldade, de uma dor. A responsabilidade ela é sua. Não importa quem botou você ali, não importa o que aconteceu, é sua responsabilidade de sair dali, entende? E a dor, pessoal, ela é um veículo de consciência, tá? Ela conduz a gente para um estado mais ampliado, de aprendizado, de expansão. Se a gente fica detido ali pela dor, a gente se torna seres humanos mórbidos, né? Aí vem a vitimização, vem a autoflagelação, né? O coitadismo, expondo as suas fragilidades como troféu para todo mundo ver. Então, usa o veículo da dor como consciência. Se todas as pessoas elas aprendessem com as suas dores, todas as pessoas seriam sábias hoje. Não é a dor em si, não é a dor em si que eu estou falando, tá? É a maneira com que você lida com ela. É a disposição de você entrar nessa dor e sair do outro lado maior. Aprender com aquilo que está querendo ser ensinado, tá? Porque a dor é uma alavanca, é uma mola que joga você para cima e você pode usar ela como uma alavanca ou não. Você pode criar uma morbidez, uma autopiedade, uma vitimização, transferir a culpa para Deus e o mundo, né? E ficar ali dentro dessa dor, remoendo, amargurando. Então, assim, não adianta, não basta somente a dor, é necessário superar, tá? A dor é esse elemento, tá? Para incentivar você a dar um salto de consciência. E permanecer dentro dessa dor não é sadio. Não é sadio você ficar ali nessa dor eternamente. Tem gente que fica 5, 10, 15 anos amargurando ali aquela dor, remoendo aquilo ali e não transformando em nada de bom, tá? Então nem todo mundo que sofre vai virar um sábio, tá? Porque a dor convida todo mundo, tá? Mas nem todos aceitam esse convite, né? Porque a dor está falando assim, ei, olha aqui, ó, quero que você aprenda comigo, aprenda com esse problema, entende? Só que nem todos aceitam esse convite, tá? A dor, ela não obriga ninguém a aceitar o convite, tá? Ela convida, mas alguns ficam presos ali nessa dor, ficam revoltados, ficam amargurados, ficam rancorosos, ficam ressentidos, ficam raivosos, culpando, se lastimando, né? Ficam piores do que antes. Em vez de aprenderem, se tornam piores do que antes de ter entrado nessa dor. Então, a vossa dor, tem uma frase muito interessante, a vossa dor é o quebrar da concha que envolve a vossa compreensão. Então, pessoal, a gente evolui num sistema de escada. Imagina uma escada, tá? E a gente está caminhando aqui no primeiro degrau. Se não houver diante de nós um obstáculo, que são as dores, os problemas, nossa tendência é ficar inerte em linha reta naquele mesmo degrau, tá? Ficar nesse patamar eternamente. Vocês querem realmente ficar nesse patamar eternamente? Fica a reflexão. Então a vida coloca diante de nós um obstáculo e aí a gente vai começar a brigar com esse obstáculo e às vezes a dor se torna insuportável, porque você fica dando soco naquele degrau que você precisa avançar, em vez de aprender com ele, tá? E aí se torna tão insuportável que aí chega um momento que a gente olha para cima, tem uma solução ali. Aí você sobe um degrau e avança sobre aquele degrau, e aí você cresce, porque você aprendeu, né? Então o próximo degrau, o que vai acontecer? Acabou as dores? Acabou o sofrimento? Não, vai vir outro tipo de desafio. Vai vir de novo outra dor, senão a gente fica inerte naquele segundo degrau. Entende? É assim que ascensiona, é assim que a gente cresce. Todos nós somos consciências que chegaremos ao nível arcanjo, ao nível celestial, se aproximando da fonte, né? Então vai vir de novo uma dor, senão a gente vai ficar ali parado, estagnado.
Mas tem aqueles que não querem sair daquela dor do primeiro degrau. Ficam presos anos e anos naquilo ali, né? Fica batendo contra o degrau, responsabilizando o mundo inteiro por que colocaram aquela escada para você subir. Então não encontra uma solução em outro patamar, porque a solução está em outro patamar. A solução não está naquele campo em linha horizontal, porque ele está te convidando a subir, a ascensionar, a aprender, a se tornar mais sábio. Nós estamos num treinamento militar intensivo de alta performance. Isso aqui é um treinamento, porque um dia serão mentores, assim como vocês têm os seus mentores, futuramente vocês serão mentores daqueles que estiverem aqui encarnados. Como que vocês vão ensinar as pessoas a mentorar se vocês não passarem pelas dificuldades? Compreende? Tá? Então, a vida tem que colocar diante de nós um obstáculo para a gente avançar, tá? Nós precisamos de uma resistência para romper. Se não houvesse a resistência entre a sola do meu pé e esse chão, eu não estaria me movimentando. E o que faz a gente se movimentar? O atrito. Constante atrito. É problema aqui, problema ali, dor aqui, trauma aqui, cura ali, ajeita aqui, e isso vai fazendo você se tornar cada vez mais evoluído, tá? O que acontece com uma criança que não tem nenhum tipo de contato com nenhuma sujeira, que tem aquelas mães que criam seus filhos super protetoras, protegendo, não deixam os filhos brincar na terra, não fazem nada, né? E hoje está cada vez mais comum. Aí a criança cresce sem imunidade nenhuma e não sabe lidar com nenhum tipo de problema da vida, né? Foi mimada o tempo inteiro e aí hoje leva a vida como se fosse uma festa, né? Não sei se vocês sabem, mas na Noruega, país que faz menos 20, 30, neva, uma friagem horrível, as mães, os pais deixam os bebês para fora dos estabelecimentos, dentro de um carrinho, claro, bem encasacado, e eles ficam lá na neve, enquanto vão para academia, enquanto vão na padaria, vão, enfim, com alguém assim, pá. O que acontece? Essas crianças estão sendo expostas a dificuldades, que é o frio, para terem imunidade. Aí crescem fortes, crescem não abalados por uma gripezinha ou algo parecido. Assim é também na Rússia. Um frio de menos 30 graus lá, os pais jogam os filhos para fora, os pais vão junto, somente com as roupas íntimas e mergulham numa banheira gelada, para gerar imunidade. Então, nós necessitamos dos obstáculos, tá? E esses obstáculos vão fortalecendo o nosso espírito, vão trazendo resistência, tanto psicológica quanto física, né? Então é um treinamento, nós estamos sendo treinados. Encarem como um treinamento militar de intensidade alta, para que vocês cresçam e evoluam, né? E a dor, ela entra para quebrar um patamar onde a gente está, forçando a nossa subida. A dor serve para isso, para jogar nós para um patamar mais elevado, de mais maturidade emocional, de mais maturidade espiritual, de mais discernimento, de mais sabedoria, de aprender certos aspectos da vida que a gente veio negligenciando, né? Então força a gente a ascensionar. Só que é necessário você encarar a dor e perguntar o que isso está querendo me ensinar, né? Platão dizia, se você admite que uma situação não tem nada para te ensinar, que aquilo é uma injustiça, você vai começar a entrar num processo de sofrimento horrível. Então é necessário que você olhe para essa dor e admita que ela quer ensinar algo. Se você não admitir e achar que é uma injustiça, você vai sofrer. As leis de Deus, pessoal, elas não existem para nos punir, elas servem para nos educar. Elas simplesmente estão aí para nos educar, para nos ensinar. Se a gente acha que é uma injustiça determinada situação que aconteceu com nós, a gente está assinando um decreto. Eu não aceito aprender com isso, né? E aí você não cresce. Então é necessário admitir e assumir que essa dor está querendo ensinar, tá? Todas as dores querem ensinar. Todos os sofrimentos querem ensinar. Todas as dificuldades querem ensinar. Todas as provações querem ensinar, né? E cada um de nós veio com uma necessidade de crescimento. E essas dores são essas molas desse crescimento. Se vocês quiserem depois perguntar para cada um de vocês aqui, inclusive eu e a Karina, quais são os BO que vocês estão enfrentando hoje no dia a dia, percebe que cada BO é diferente um do outro.
Porque a necessidade individual de evolução vai chamar a necessidade de problema. Os problemas que estamos enfrentando, eles são essas molas de crescimento. E cada um de nós tem esses problemas, esses BOs, um diferente do outro. Se nós for aqui no vizinho, o vizinho está passando por um BO. Alguém lá fora está passando por um BO diferente. Cada um de nós tem um leão diferente para matar. Entende? Então é essa necessidade individual que atrai esses obstáculos para você superar e você desenvolver. Você atraiu isso, tá? Pela nossa necessidade de evolução, nós atraímos o que é nosso, o que é para nós evoluir. Não tem nada de castigo, de punição, tá? E cuidado quando a gente vê uma pessoa, eu sei que vocês conhecem alguém, quando vocês veem uma pessoa que tem uma vida muito tranquila, muito cômoda, tá? Isso não é digno da nossa inveja. Não que a inveja seja bom, não interprete por esse lado. Mas não é digno da nossa inveja alguém que não tenha problemas na vida. Certamente vocês conhecem alguém que queria ser igual a fulano ou fulano. Cara, não tem problema nenhum, a pessoa nasceu no berço de ouro. O maior problema dela é que hoje não tem o lanche que ela mais gosta no Mac. Então, isso não é digno da nossa inveja, porque é uma pessoa tão frágil que a vida não vai proporcionar para ela obstáculos porque sabe que ela não vai reagir. Então, foda é aquela pessoa que tem problema. Porque essa pessoa, ela recebe essa carga porque ela aguenta. E ela precisa passar por isso, tá? As leis da vida não querem torturar ninguém. Não é uma tortura, tá? As leis da vida querem dar oportunidades para o nosso crescimento. Essa é a lei da vida. Esse é o amor do Pai. Essa é a encarnação, a maravilha dela. E não é agradável, é péssimo, é horrível, mas é extremamente positivo quando a gente chega lá desencarnado e é visto o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente fez. E os problemas, eles são do nosso tamanho, são do tamanho dos homens, tá? Deus não dá uma cruz maior do que você não possa carregar. Não invejem os homens que não têm problema. Não invejem as pessoas que não têm problemas. Se os problemas te atingiram, significam que eles são da tua altura. Você é capaz de superar todos eles. Todos eles. Você não recebe um problema que é maior do que você. Tá? Se você recebeu esse problema, essa dor, essa dificuldade, parabéns, você consegue. Deus confiou essa batalha a você porque sabe o espírito que está aí dentro dessa carne. Tá? Como a semente deve quebrar para que seu coração apareça ante o sol, assim também deveis conhecer a dor. A semente, pessoal, ela rompe a casca. Você bota a semente no solo, é úmido, primeiro passo é ela romper a casca. E dói romper a casca. E aí ela cresce um broto para baixo em busca de nutrientes e um broto para cima para buscar luz. Né? Romper dói. Vocês já viram aquelas flores que nascem no meio do asfalto, no meio das pedras, quebrando toda aquela resistência, rompendo tudo aquilo em busca de luz? Então essa força está dentro de todos nós. Essa resistência de sair em busca de luz, tá? Essa necessidade está dentro de nós, a necessidade de expandir, necessidade de buscar mais luz, de crescer, necessidade de se ampliar, de se expandir, tá? Ampliar a forma humana, de sermos mais humanos, de expandir as nossas fronteiras da nossa consciência, tá? E isso parece extremamente doloroso, porque a gente está apegado a um limite. Porque é o seguinte, perder esse limite é como se eu estivesse perdendo algo de mim. Então eu sei que eu conheço até aqui, mas aqui eu não conheço. E parece extremamente doloroso eu ir para lá, que eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei o que acontece lá. Então a gente fica tão apegado nessa preguiça de evoluir, de avançar, de ler, de estudar, de fazer terapia, de buscar realmente fazer algo de útil, mais útil com a minha vida, porque se eu perder essa minha identidade, entre aspas, é como se eu perdesse parte do meu corpo, né? Então é uma luta que a gente vive com os nossos defeitos e as nossas virtudes, mas eu digo para vocês, cuidado para não se identificar com os seus defeitos. Vocês não são os seus defeitos, nós não somos os nossos defeitos. Você está nesta condição hoje. Os defeitos é uma casca que vem em volta do teu ser e você aos poucos vai se libertando, vai se livrando disso. Não se defina pelos teus defeitos, tá? Porque não existem consciências defeituosas, tá?
São apenas elementos que grudaram em você temporariamente, que você aos poucos vai se libertando desses elementos, tá? Você passou por um determinado obstáculo, você cresceu, você olha para trás, e aí você entende que perto da dor que você sofreu, mas o aprendizado que você teve, a dor foi bem paga. Hoje, a dor, pessoal, ela cobra caro. Ou se cobra, vocês sabem muito bem que a dor cobra caro, mas ela ensina muito bem. Não tem coisa melhor que ensine que não seja a dor, porque você nunca mais vai fazer, você vai evitar a todo custo passar por aquele problema lá. Então muitas vezes você entra em determinadas situações e você já acende um alerta. Opa, isso aqui vai me causar novamente aquele mesmo problema. Ou seja, você cresceu, você aprendeu. Façam isso com as outras dores. Essa dor aqui te custou tanto de sofrimento, mas te ensinou tanto. Tá bem pago. Quitei. Eu quito porque eu aprendi e avanço. Muitas pessoas não fazem esse balanço. Porque se você não faz o balanço do que você pagou de dor com aquilo que você aprendeu, esse meio tempo vira uma injustiça, porque não houve uma quitação, né? Você pagou, mas acha que não recebeu. Mas você recebeu o aprendizado. Então quita, encerra. Se você não fizer isso, você vai sofrer numa sensação de injustiça e vai entrar no vitimismo e vai potencializar ainda mais esse estado de morbidez, tá? E a natureza é assim, pessoal. A semente morre para dar vida a uma planta, depois seus frutos secam, perdem totalmente as folhas caem no chão e aí volta a nascer novos brotos. Ciclos naturais e sadios da nossa vida, eternos vales e montanhas, igual um eletrocardiograma do hospital. O eletrocardiograma do hospital é assim, se ele tiver assim, o que acontece? Desencarne. Tá? A nossa vida são de euforias, alegrias, tristezas, melancolias, dores. Alegria, euforia, tristezas, dores, isso é a vida. Vida, tá? Ciclos naturais e sadios de aprendizado. O problema é que a gente não se considera parte integrante da natureza. Nós somos parte da natureza. E a natureza ensaia todos os dias morte e renascimento, ciclos naturais de desapego para renascimentos, né? Assim como as folhas têm que cair, a gente precisa deixar algo para trás, né? É necessidade de deixar as folhas para trás. Essas dores que vocês passaram, que nós passamos, as dificuldades, os problemas, são as folhas caindo. A necessidade que é necessário a gente deixar essas folhas caírem para a gente avançar, tá? Então é isso, as folhas caindo. E nas entrelinhas desse renascimento alguma coisa morreu, tá? No meio desse renascimento é necessário deixar as coisas morrerem. Algo ficou para trás, então é a lei da física. Algo precisa ficar para trás, sempre. Somos parte da natureza, o nosso corpo é parte da natureza, recebeu matéria da natureza, tá? E lutar contra a natureza é lutar contra nós mesmos. Por isso que não lutem contra esses ciclos naturais e sadios de vales e montanhas, de dores, de euforias, são necessários, tá? E às vezes nos períodos de dores a gente acha que perdeu alguma coisa, mas como que a gente vai perder algo que nunca foi nosso? São elementos temporários essas dores, esses problemas, algo que a gente perdeu, seja em qualquer aspecto, nunca foi nosso. Eram elementos temporários, tá? A gente deve nos ater aos elementos que nunca podem ser retirados de nós, que são as virtudes, a sabedoria, o discernimento, o próprio aprendizado que essas dores trouxeram, elas nunca mais poderão ser tiradas de vocês. E elas é que vão trazer para vocês no próximo obstáculo mais força e mais sabedoria para transpor aquela nova dor, aquele novo problema. Se você se identifica muito com o rosto que você vê no espelho todas as manhãs, todas as noites antes de dormir, cuidado, porque você vai sofrer. Muita coisa que está aí no teu rosto vai ser deixada no caminho. Tá? Muitas coisas do teu corpo vai ser deixada no caminho, é um processo natural. Então é bom deixar fluir a vida, as folhas cair, as folhas que precisam cair, deixa que caiam, tá? Elas não fazem parte da nossa essência, da nossa identidade, deixa as folhas caírem, tá?
Hoje nós vemos pessoas que se identificam com tudo, menos com a própria essência. Se identificam com partidos, times de futebol, com comida. E isso não é a nossa identidade. Se você se agarrar a essa superficialidade, você também vai sofrer, tá? Muitas coisas destas que gostamos, destes hábitos, nem foi nós que escolhemos. Pensem, raciocinem, quais destas coisas que vocês gostam foi realmente vocês que escolheram, né? Esses hábitos, esses gostos, né? Esses gostos, muitos foram circunstâncias da sociedade, da família, dos amigos, da própria mídia, né? Da escola. Então, foram introduzindo dentro de você esses gostos, e às vezes a gente se identifica com uma coisa que nem foi nós que escolheu, né? Então aceitem as estações da vida, aceitem os invernos. No inverno, que são as dores, os problemas, a gente se recolhe, né? A gente semeia, se observa, e nas primaveras a gente desabrocha e entrega para o mundo aquele aprendizado daquela dor. Porque se você não aprende, não integra, você vai transmitir no próximo primavera e no próximo verão mais dor. Se você não trabalhar a dor hoje, você vai transmiti-la para outras pessoas, né? Então a gente a gente briga tanto com a natureza, a parte natural dos ciclos em tudo, principalmente com a nossa idade, né? A gente acha que a juventude é tudo na nossa vida. A gente acha, porque passa a infância ali, ansiando por ser um adulto, acha que a vida infantil, né? A criança é meio monótono, é chato a vida da criança, e aí a gente entra na adolescência de forma prematura, a maturidade e a velhice não serve para nada, e aí quem chega na parte da meia-idade quer se manter jovem para sempre, né? Só que a gente precisa aprender com as estações da vida. Todas elas têm algo a ensinar. A infância, a adolescência, a fase adulta, a fase madura, a fase da velhice, todas elas têm algo a nos ensinar. Sabendo que a natureza não é caos. A natureza não é caos, minha gente, tá? A natureza é cosmos, tá? Ela tem um propósito em tudo em tudo que ela faz. Tudo que ela faz tem um propósito muito maior do que nós, tá? Não brigue contra ela. Não brigue contra a natureza dos fatos, tá? Muitas das vossas dores, vós mesmos escolhestes. É o remédio mais amargo, o qual o vosso médico interior cura o vosso eu doente. Ou seja, nós escolhemos as nossas dores. Antes de reencarnar, sentamos com nossos mentores, seja lá com quem for, e escolhemos determinadas situações da nossa vida para passar. Muito daquilo que estamos passando foi escolhido por nós, tá? Ou seja, chega esse determinado momento em que a gente vai ter que tomar esse determinado remédio para romper esse patamar. E esse remédio amargo é a dor, é o problema, é o estresse, é o desafio, né? Porque se você continuar nesse patamar que você está hoje, você pode vir a cair num abismo no futuro. Porque você, em vez de ascensionar, você descensionou. Você fica ali naquele estado inerte e vai descendo gentilmente até as zonas inferiores, tá? Ou se você não cresce, você chega num nível tão grande de desequilíbrio que a vida não flui mais, a vida estagna. Então tem muitas pessoas num estágio de depressão, de melancolia, de tristeza profunda, que a vida travou. Não entra mais dinheiro, a vida financeira não flui, a vida amorosa não flui, a vida afetiva não flui, porque ainda tem uma dor latente ali, dizendo, ei, olha para mim, eu quero te ensinar alguma coisa para você aprender e subir outro patamar, mas você não quer. E aí a gente fica ali 10, 15 anos naquela situação, tá? Então, é necessário tomar esse remédio para a gente subir de patamar. Causa e efeito, né? A necessidade da experiência, pessoal, vai fazer com que a natureza traga para nós provas para que eu viva essa experiência e suba de patamar, que são as dores, tá? Então a natureza, ela trama para a nossa evolução. Isso é até engraçado, ela fica ali mexendo os pauzinhos dela. O que eu vou fazer para esse ser humaninho crescer agora? Vou botar esse problema aqui, ó. Vou trazer esse desafio aqui agora. Vou colocar essa dor aqui para ele encarar agora. Então ela fica tramando para a nossa evolução. E isso é maravilhoso.
né? E se você observar bem, faz uma análise aí da tua vida, você vai conseguir perceber claramente aonde foi que você gerou lá no passado essa necessidade de experiência que você passou hoje ou algum tempo atrás, né? Para agora a natureza está trazendo para você conforme você pediu. Muitas vezes a gente olha lá atrás, eu estava passando por aquela determinada situação, estava pensando daquele jeito, aí hoje eu entendo que eu estou passando isso porque lá atrás eu pedi. Façam essa análise. E isso, pessoal, não é para nos punir, tá? É para corrigir. É uma correção nossa. O karma, ele não é vingativo, punitivo. Ele é pedagógico. Ele é para ensinar. Ensinar. E se resistirmos ao aprendizado que essa dor está nos trazendo, vai gerar psicossomatia no nosso corpo. Vai gerar doença no coração, vai gerar doença em pulmão, vai gerar doença em outras partes do corpo. Doenças do coração, por exemplo, é psicossomatia de ódio, de raiva, de rancor, de ressentimento. Está ali, reverberando ainda, é um monstro que não foi trabalhado. O câncer, né? O câncer é um impacto negativo das posturas negativas de uma pessoa, como o egoísmo, por exemplo, né? Porque o que é uma célula cancerosa, uma célula cancerígena? É uma célula que só pensa em si mesma. Ela não pensa no corpo. Ela quer dominar todo o corpo a qualquer custo. Essa é a célula cancerosa, né? E a dor, pessoal, é a nossa aliada. Imagina se você não sentisse uma dor de dente. O teu dente ia ficar cariado, ia apodrecer, ia cair, e você não ia ver, não ia dar tempo de você corrigir. É ou não é? A dor de dente, você está doendo, vou ter que correr atrás, vai lá, resolve o problema, pronto, a dor te avisou. Se não existisse a dor, para que você pudesse ver e sentir o que está acontecendo, você não ia ter chance de correr atrás. Então a dor, ela avisa, corrija antes que você perca, antes que o prejuízo seja maior. Então todos nós temos as dores avisando a gente. Um provérbio: confiai no médico e bebeis seu remédio em silêncio e tranquilidade, porque a sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível. Confia na lei da vida, cara. Acreditar que a vida não é caos, que a vida é cosmos, que as experiências elas não te pegaram por um acaso, tá? Não é um acaso as experiências, os problemas, os BOs, as dores terem chegado em você. As experiências te pegaram porque você chamou por elas, pela sua necessidade de experiência, pela sua necessidade de evolução, de transcender, de ascensão. Compreende isso? É uma necessidade intrínseca nossa evoluir. Então nós chamamos os problemas automaticamente. E quando você quer crescer, você tensiona a natureza para te trazer provas e situações pelas quais você vai ter que transpor. Todos aqui queremos crescer, correto? Se queremos crescer, se preparem. É natural vir problemas. Muitas vezes a gente nem acha que pediu, mas pediu e vem e vai vir. E em qualquer escola, reflitam, em qualquer escola, você tem o seu filho lá, né, para passar de uma série para outra. Ele não tem que ser colocado à prova, não tem os exames, as provas trimestrais, semestrais, fim de ano, os provão, e essas provas vão passar o seu filho para uma próxima fase, para uma nova série, um novo ano, correto? E as provas não são as inimigas dos alunos. Não são as inimigas, porque é elas que vão proporcionar para os filhos a essa evolução, entende? As provas vão promover elas para outro patamar de evolução, de ascensão. Assim é a gente, né? Se a nossa pedagogia é assim, por que a gente estranha que a pedagogia da natureza também seja assim? De nos colocar provas, testes, para que a gente passe nesses testes e avance para um novo patamar. É natural esses testes e essas provas, né? Então acredite que a vida é um processo de ensino e que esses acontecimentos não são caóticos, tá? E que por trás deles existe um sentido e nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Tudo que me acontece é próprio meu, é meu, não é de mais ninguém. Então a dor ela vem porque a gente chama por ela. Porque a gente tem essa necessidade de pular para outro patamar um pouco mais amplo, tá? A pessoa que ela não quer crescer,
a experiência dessas dores aí é uma tortura infindável. Porque se você quer crescer, você vai ter provas e, consequentemente, você vai ter dor. Tá? Então levem a dor como algo natural, é da natureza. Percebam que também existem dois tipos de dor. Existe a dor que você sofre quando não se conforma com essas provas da vida, e essa vai te gerar pensamentos ruins e vai te mutilar e você vai sofrer muito, né? E existe a dor que está deixando, é a dor daquela sensação de que você está deixando coisas para trás. Essa dor que faz com que você fique mais leve, ela é maravilhosa, porque você vai sofrer, mas ao mesmo tempo vai purificar você, porque aquelas coisas que a dor fez você se desprender, não precisavam mais você carregar. Tirou de você essa mochila e jogou para trás. Você sofre, mas você vai avançar mais leve. Então existe a dor mórbida e a dor do crescimento, né? A dor construtiva, né? Então, cuidado para vocês não se apegar àquela dor que faz você ficar girando ali em torno daquilo, né? Foque no objetivo que a dor quer, que é a transformação. Porque Deus deu para nós essa oportunidade de crescimento. E as oportunidades de crescimento são através das experiências. E tudo isso nos aproxima da fonte, nos aproxima da luz. São as dores, os problemas, as experiências que nos aproximam da luz. Tá? E essas dores são esses cálices amargos que a gente vai ter que tomar. São essas oportunidades de crescimento que vão nos levar adiante. Tá? Sem elas, a gente fica estagnado, parado. Tá? E sempre haverá dor para que algo seja transformado. Sempre, sempre, sempre. Imagina só o desespero de uma lagarta dentro de um casulo, sem saber o que vai ser dali depois de que ela romper aquele casulo, o que vai acontecer depois, o que ela vai encontrar, se vai encontrar. Né? Quantos homens se transformariam realmente numa borboleta se colocassem eles dentro de um casulo, né, no escuro, enclausurado, né, isolado, o medo da transformação, o medo daquilo que vem depois, e no fundo tudo isso, esse medo, né, é uma falta de confiança na lei da vida. Vocês não confiam na espiritualidade, não confiam na lei da vida? Então confiem nessas situações que vão trazer para vocês esses aprendizados, tá? Todos que trabalham para a lei da vida, todos sempre correm em direção de criar asas e se tornar cada vez mais elevados, voar cada vez mais alto, tá? E se a gente confia na lei da vida, a gente não sofre tanto. Então confiem na lei da vida, que é realmente isso que faz a transformação do nosso espírito. Peguem essas dores, olhem para elas, encarem elas e busquem achar o que aquilo quer ensinar para vocês, porque realmente quer colocar você num patamar mais avançado. Não se acostumem com esse patamar de agora. Queiram sempre avançar e avançar mais. E isso, avançar significa problema, significa BO, significa dor, significa frustração, significa muita coisa para transmutar. Beleza, pessoal? Muito obrigado.